Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Vamos para a nossa terceira aula de prescrição. Bem, na primeira aula, aprendemos o que é prescrição e a calcular a prescrição pela pena em abstrato, quer dizer, pela pena prevista pelo legislador lá no tipo penal. Vimos que a gente pega a pena máxima e coloca na tabelinha do 109. Na segunda aula, a gente aprendeu a diferença entre prescrição da pretensão punitiva e da pretensão executória. Pretensão punitiva, como o nome diz, é da nossa intenção de punir, de processar e julgar o agente. E ela acaba com a sentença condenatória transitada em julgado, ou seja, quando não cabe mais recursos. Essa prescrição é calculada pela tabelinha do 109, pela pena em abstrato. A pretensão executória é de eu pegar esse título judicial, esse título condenatório e executá-lo, fazer o agente cumprir. Afinal, o Estado tem que ser eficiente não só em processar e julgar, mas em fazê-lo cumprir a pena dele. Essa pretensão executória, ela é regulada pela pena em concreto, quer dizer, a pena aplicada na sentença. Porque muitas vezes a sentença não aplica a pena máxima, aplica menor, e a gente vai calcular por aquela pena a prescrição nessa segunda parte. Tudo bem? Falamos na aula passada também, no finalzinho da aula passada, da súmula 146 do Supremo, que fala o seguinte: quando o MP não recorrer da sentença, só a defesa recorrer, a prescrição a gente vai usar a pena em concreto, a pena aplicada. Porque se o MP não recorreu, aquela sentença não pode piorar para o réu, a pena dele não tem como aumentar. Só diminuir, manter-se a mesma, ou quiçá ser absolvido, porque tem um recurso exclusivo da defesa. Se o MP não recorreu, aquela pena não pode aumentar, é aquela pena máxima que ele receberia, e a gente vai calcular a prescrição por aquela pena em concreto, tudo bem? Então, é uma hipótese de prescrição da pretensão punitiva. Por que punitiva? Porque ainda não houve trânsito em julgado para acusação e defesa, transitou só para acusação, para defesa não. Só que vai ser regulada pela pena em concreto, porque aquela pena não tem como aumentar. Tudo bem? É apenas para você compreender essa súmula 146 do Supremo. Se você tiver dúvidas, eu estou à sua disposição para tirar dúvidas a qualquer tempo. Afinal de contas, em direito penal, nossas dúvidas não prescrevem. Tudo bem? Então, vamos lá? Eu gostaria de compartilhar os slides com você para a gente continuar falando da prescrição. Na aula de hoje, nós vamos falar de quando que começa a ocorrer esse prazo de prescrição, quando ela começa a contar. Via de regra, do dia que começa o crime, do dia que o agente comete o crime. Então, a gente está aqui, nessa hipótese aqui de termo inicial da prescrição. Então, a regra, olha só, é o dia que consuma o crime. A prescrição, antes de transitar em julgada a sentença final, começa a ocorrer da regra que o crime se consumou. Mas tem alguém hoje? É a partir de hoje que começa a ocorrer a prescrição. É hoje que o Estado tem que ser eficiente em achar quem foi e começar a investigar, aprender e etc. Então, pessoal, por isso que o dia de início entra no cômputo do prazo de prescrição. Essa é a regra geral. Agora, olha o inciso 2, no artigo 111, inciso 2º. No caso de tentativa, do dia em que cessou a atividade criminosa. Então, imagina que eu queira matar o meu marido envenenado. Então, eu começo a colocar todo dia um pouquinho de veneno no café que eu sirvo para ele na cama. Então, dia 1º, coloquei um pouquinho de café de veneno, dia 2, dia 3, dia 4. Lá para o dia 15, ele passou muito mal, foi ao médico e descobriu que estava sendo envenenado e que era eu. Não consegui matá-lo por uma circunstância alheia à minha vontade. Ele descobriu que estava sendo envenenado. Nesse caso, esse crime que eu cometi, que foi tentativa de homicídio, quando é que começa a ocorrer a prescrição dele? Olha lá, no caso de tentativa, do dia em que cessou a atividade criminosa. Então, se hoje é dia 30, é a partir de hoje que vai começar a ocorrer a prescrição. E não do dia 1º, quando eu comecei a colocar a primeira conduta de colocar o veneno no café. Então, não consegui, é do dia em que cessa a atividade. Tudo bem? É de hoje que começa a ocorrer a prescrição nesse caso. Inciso 3, nos crimes permanentes, do dia em que cessou a permanência. Eu vou te mostrar agora um exemplo de um crime permanente. O crime de sequestro e cárcere privado é um crime permanente. É um crime que ele se consuma no momento, mas continua
se consumando a cada dia em que a vítima é sequestrada, ela está sob o poder do seu algoz. Então, sequestrei a vítima no dia 1º desse mês. Enquanto eu estiver com ele, este crime está se consumando. A mesma coisa, o crime de ter drogas em depósito sob sua guarda. Enquanto a droga estiver armazenada, aquele crime de ter drogas em depósito está se consumando. Então, o que diz a prescrição nesses crimes aí? Nos crimes permanentes, o dia que cessou a permanência. Se a polícia chega hoje no cativeiro e liberta a vítima, é de hoje que cessou a permanência que começa a contar a prescrição desse crime de sequestro. Se a polícia chega hoje na residência e encontra droga, é desse dia que começa a ocorrer a prescrição do crime de ter drogas em depósito. Tudo bem? Uma outra exceção. Nos crimes de bigamia e nos de falsificação ou alteração de assentamento de registro civil, da data em que o fato se tornou conhecido. Conhecido de quem? O Código Penal não fala, mas a doutrina e a jurisprudência interpretam que se tornou conhecido de uma autoridade pública, seja autoridade policial, que é o delegado de polícia, a autoridade judiciária, que é o juiz, ou o Ministério Público. Se tornou conhecido é quando começa a correr a prescrição. Então, deixa eu te mostrar uma coisa. O crime de bigamia, ele só tem 2 utilidades práticas: para sair em novela da Globo ou sair em concurso. Veja, crime de bigamia está escrito aí no artigo 235 do seu Código Penal. Contrair alguém sendo casado, novo casamento. Então, pense numa pessoa maluca que se casou uma vez, ok, errar é humano, mas contrai novo casamento. Só pode estar pinel, né? Fora do seu juízo comum. Então, mas casamento aqui é no sentido do casamento civil, casamento com efeitos civis, tudo bem? Essa é uma norma penal em branco. O conceito de casamento aí do Código Penal é completado pelo Código Civil, que fala que o casamento vale daquele com efeitos civis. Se o casamento foi só religioso e você não conferiu efeitos civis a ele, então não está valendo para fins de crime de bigamia. Está valendo, mas não para configurar a bigamia, tudo bem? Se a união estável, os companheiros, também não configura o crime de bigamia, que bigamia é casamento com efeitos civis. Ambos, união estável e casamento, são entidades familiares reconhecidas e tuteladas pela Constituição Federal. Porém, para considerar crime, a expressão casamento só abrange o casamento com efeitos civis. Hoje em dia é muito difícil de uma hipótese dessa acontecer, porque quando vai se casar, no cartório de registro civil, o cartório pede as certidões, que sai lá se a pessoa já é divorciada, se ainda é solteiro, se é viúvo. Toda essa situação ela é averiguada antes, para que não ocorra a bigamia. Mas, na hipótese de ocorrer a bigamia, quando é que começa a ocorrer a prescrição? É da data do primeiro casamento? Da data do segundo casamento? Não. Olha o que o Código Penal diz. Nos crimes de bigamia, olha o inciso 4, e nos de falsificação ou alteração de assentamento de registro civil, da data que o fato se tornou conhecido. Ou seja, quando se tornou conhecido notório. De quem? De uma autoridade pública. Não é do vizinho, do cônjuge, não. De uma autoridade pública. Tudo bem? Essa é a peculiaridade do crime de bigamia. Sobre o crime de alteração de registro civil, em Brasília, foi assim, causou muito alarde o caso do menino Pedrinho, que foi sequestrado ainda quando era bebê do hospital e levado da sua mãe. Apenas 16 ou 17 anos depois é que o Pedrinho foi localizado. E a mãe, que o tinha sequestrado e depois o registrou como se fosse filho seu, cometeu um crime de alteração de registro civil, previsto no artigo 242 do Código Penal. E aí, esse crime pôde ser processado. 16 anos depois, por quê? Quando é que começa a correr a prescrição dele? Quando é que começa a correr o prazo para o Estado processar e julgar quem fez isso? Da data em que o fato se tornou conhecido de autoridade. Então, o menino Pedrinho, que foi nosso aluno aí na faculdade, hoje é um advogado muito competente na área que atua, ele foi vítima desse crime. 16 anos depois, a mulher que o sequestrou e o registrou como filho seu pode ser processada por esse crime de alteração do registro civil, falsificação, porque a prescrição começa a contar da data que ficou conhecido. Se fosse quando ela fez a declaração falsa, já estaria prescrito. Tudo bem?
E a última hipótese, o inciso 5º, a prescrição nos crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes, previstos nesse Código, no Código Penal, em legislação especial, como o Estatuto da Criança e Adolescente, ele começa a correr prescrição da data em que a vítima completar 18 anos, salvo se a esse tempo já houver sido proposta ação penal. O que acontece? Crimes sexuais contra crianças e adolescentes, a prescrição, o prazo para o Estado punir, começa a correr quando essas vítimas completarem 18 anos, que é quando elas, teoricamente, já têm capacidade de entender a violência da qual foram vítimas, já têm capacidade de tomar decisões, de comunicar o fato. E quando são menores de idade, não corre a prescrição contra essas vítimas, tudo bem? Só a partir de 18 anos. A não ser que o Ministério Público, por exemplo, já tenha tomado conhecimento e proposto ação penal contra o seu ofensor antes disso. É essa a ressalva da parte final do inciso. Então, em crimes, por exemplo, olha só, de estupro de vulnerável, que é ter conjunção carnal com menor de 14 anos, a prescrição começa a correr quando essa vítima completar 18 anos. É o que diz o Código Penal. Tudo bem? Vamos fazer juntos essa questão de concurso aí para juiz em Rondônia? A prescrição do crime de falsidade de assentamento de registro civil antes de transitar a sentença condenatória começa a correr na data em que se consumou. Atenção, falsificação do registro de nascimento, do registro civil. É da data que se consumou? Lembra do menino Pedrinho? Não, é da data que o fato se tornou conhecido. De quem completa a doutrina e a jurisprudência? De alguma autoridade pública. Muito bem. Olha essa daí para defensor público. Nos crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes, previsto no Código Penal ou em legislação especial, como é o Estatuto da Criança e Adolescente, a prescrição da pretensão punitiva começa a ocorrer da data em que a vítima completar 21 anos, salvo se a esse tempo já houver sido proposta a ação penal. 21 anos é a idade da vítima? Não, vimos que é 18 anos, tudo bem? Essa questão está falsa. Muito bem. Outras questões mais sobre o termo inicial da prescrição, eu recomendo muitíssimo que você veja no material e tente fazê-las, resolvê-las. Elas estão comentadas e com gabarito, e a qualquer tempo, qualquer dúvida, estou à sua disposição para respondê-las. Tá certo? E resolver a questão, né, faz parte da nossa aula para você completar e fixar esse conteúdo. Vai ser muito interessante e útil para você. O último tema da aula de hoje que eu gostaria de falar é a redução dos prazos prescricionais. Tem alguns sujeitos que têm um tratamento diferenciado pela lei, que a lei conferiu-lhes ali uma vantagem de reduzir o prazo de prescrição. Então, diz aí o artigo 115 do Código Penal. São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 anos, ou na data da sentença, maior de 70 anos. São pessoas que, por razão de política criminal, o Estado encurtou o tempo para processá-los. A pessoa menor de 21 anos, na data do crime, mas maior de quanto? Obviamente, maior de 18 anos, porque a gente está falando de maiores de pena, direito penal, para pessoas que cometem crimes, só os maiores de 18 anos. Então, se a pessoa, o jovem, tem entre 18 e 21 anos, a prescrição, prazo para o Estado processá-lo é mais rápido, ele corre pela metade, o Estado tem que acelerar. Ou, se o réu tem mais de 70 anos completados na data da sentença, também tem que acelerar para processá-lo, senão a prescrição cai pela metade. Tudo bem? Então, esses dois sujeitos, o menor de 21 anos no tempo do crime, porque é a interpretação mais vantajosa para ele, e o maior de 70 na data da sentença, tem seu prazo de prescrição diminuído de metade. Vou dar um exemplo para vocês. Aqui no DF, um escândalo que se tornou conhecido como a Caixa de Pandora, onde parlamentares, políticos são acusados de receber propina para violar os seus deveres funcionais. Alguns desses réus completaram 70 anos e a sentença ainda não foi proferida. O que é que vai acontecer? A pena deles, o prazo para serem processados e julgados, vai correr pela metade, porque é 70 anos na data da sentença. Então, é muito provável que esse crime, que ocorreu há mais de 10 anos, esteja prescrito. Afinal, qual é o maior prazo de prescrição que existe no Código Penal?
20 anos, né? A gente viu lá no artigo 109. Então, para muitos vai estar prescrito e o Estado não vai poder mais fazê-lo cumprir pena, nem colocar o nome dele no rol dos culpados, nem nada, porque estamos falando de prescrição da pretensão punitiva, eles ainda não foram condenados. 10 anos depois de proposta a ação penal, ainda não há sentença. E se eles completam 70 anos antes da sentença, a prescrição é reduzida de metade, de 20 para 10. Tudo bem? Então, eu vou deixar um link nesse slide, no material, para você ter acesso a uma matéria do DFTV que comenta esse caso da prescrição. E agora vocês entendem por quê. Porque alguns réus, como o maior de 70 na data da sentença e outros menores de 21 na data do fato, têm a prerrogativa do seu prazo de prescrição ser contado pela metade. Tá certo? Então, fica um exemplo prático aí para você. Então, na próxima aula, falaremos da prescrição da pena restritiva de direitos e de causas que aumentam o prazo de prescrição. Um beijo grande para você e até lá. Espero que você esteja gostando da nossa aula. Até mais. Tchau, tchau.